Você não vai chegar a essa Que eu não conclusão. vou chegar à Você conclusão não vai nunca. chegar, porque se você pegar, vamos dizer, É. o próprio Evangelho decidir fazer esse Evangelho, você também não chega à conclusão. Por quê? Porque falta mediação. Mediação só tem uma. É Nosso Senhor Jesus Cristo. Você tá entendendo? E não é Nosso Senhor Jesus Cristo como personagem de um livro. É como é que se diz? É a pessoa real. Sim. Você tá entendendo? A qual você fala, de, olha, eu estou doente, eu estou com um bicho de pé, eu estou com hemorroida, e os caras não conseguem curar, então você cura, por favor, porque você pode. É esta pessoa que responde efetivamente. Não depende da sua fé de maneira alguma. A fé depende da sua confiança. Fé no sentido de crença não depende da sua confiança nele. Se você não tem confiança no sujeito, você não vai pedir um favor para ele, vai? E se pedir sem confiança, ele vai perceber e vai ficar ofendido. Então, isto aí é que é a única coisa decisiva. Toda e qualquer resposta só vem através daí. Então só uma coisa, voltando ao que você estava falando então sobre o Corão, por exemplo, no caso foi o Corão revelado você quer pelo enrolar a cabeça do muçulmano? Você diz para ele o seguinte, olha aqui, meu filho, diga. aí no Islã você diz que Jesus Cristo é o verbo divino, Kalimatullah. E você diz, por outro lado, que o Corão é o verbo divino, Kalimatullah. Então Jesus é o Corão. E se Jesus é o Corão, ele não pode ser somente um profeta, ele é algo mais do que um profeta. Saia dessa se puder. Não tem saída. Você tá entendendo? Então, por exemplo, na época do Maomé o pessoal jogava bosta, né? Jogava cocô, jogava pedra, porque ele falava que você é louco, querer dizer que é o profeta, que o Corão é a palavra, é o verbo divino. Ou seja, foi só no correr da história, quando a civilização islâmica se tornou uma civilização islâmica, que o negócio passou a ser visto como a revelação mesmo? Sim. Não é? Então, por exemplo, se esse livro de Urântia, só daqui assim 1000 anos existe uma sociedade mundial, aí sim poderia se dizer que ele foi uma revelação. Só a partir do momento que ele criasse uma civilização. Não, você vai ver que se ele tem os elementos em si para criar uma civilização. Porque na verdade ele fala de Jesus mesmo. Então ele já está dentro de uma outra revelação. Então ele não pode ser uma revelação. Olha, eu acho que um dos critérios decisivos é o seguinte, você vê, por exemplo, a Bíblia. Existe um livro muito interessante do Northrop Frye, do crítico canadense, que mostra que todos os enredos da literatura ocidental não são senão variações de temas da Bíblia. Tá certo? Mas se os enredos, o que são os enredos de romance? São os enredos de vidas possíveis. Se o conjunto dos modelos de vidas possíveis está na Bíblia, o conjunto dos modelos de vidas reais também está na Bíblia. Isto quer dizer que nada pode acontecer a você, nada, que não esteja prefigurado na Bíblia. Você está entendendo? Então não é que você vai interpretar a Bíblia, ao contrário, você vai interpretar os acontecimentos da sua vida à luz da Bíblia. A Bíblia não pode ser interpretada. Por quê? Porque ela é o verbo divino. Ela é que interpreta, ó raios. Você está entendendo? Então o que você tem que deixar é que a Bíblia interpreta a sua vida. Não você interpretá-la. Entendeu? Então eu digo, olha, a Bíblia em si mesma, ela é incompreensível, mas através dela você compreende o que acontece. É assim como você não compreende a inteligência. Você não compreende nem mesmo a sua inteligência, quanto mais a inteligência de Deus. Ela não está aí para ser compreendida, ela está para compreender. Então, é questão de você se abrir para isso. Está entendendo? É a famosa distinção do Henri Bergson, que não era um grande filósofo, mas nessa ele acertou em cheio, da alma fechada e a alma aberta. A alma aberta é aquela que deixa que aquilo que é superior a ela penetre nela e a ilumine e a faça ver as coisas mais claro. E a alma fechada é aquela que é ao contrário, que não admite nada acima dela e que quer que as estruturas dela abranjam a realidade. Você está entendendo? Então, como dizia o Chesterton, a diferença do poeta e o louco é que o poeta põe a cabeça no mundo e o louco põe o mundo na cabeça. Então é isso. Olha, custou muito para entender isso, tá entendendo?
Mas eu acho que foi até o dia que eu comecei a entender isso, eu era excepcionalmente burro. Porque eu queria eu mesmo entender as coisas. Com a minha cabeça, dentro dos meus esquemas, isso não é possível. Às vezes, para você entender uma coisa, os seus esquemas têm que se ampliar formidavelmente. E você mesmo não pode fazer isso. Você tem que deixar que uma inteligência muito superior ilumine a sua. E então você, assim, você dorme sem saber, acorda sabendo. Não foi você que pensou aquilo. Isso aí não aconteceu muitas vezes. Você entendeu? Você fica sabendo. Isso não é que você aprendeu, você fica sabendo. Essa é a intuição intelectual. Não, eu não sei como é o nome disso. Eu sei que você pede para Deus para ele te fazer entender, ele faz. Entendeu? Agora, se você quiser mesmo você rachar sua cabeça, não vai entender coisa nenhuma. Tem o pessoal que fica discutindo, pô, você interpreta a Bíblia, você não tem nada que interpretar a Bíblia, você jamais vai entender a Bíblia, rapaz. O que você tem que deixar é que ela explique você para você mesmo. Entendeu? Senão você está querendo fazer de Deus um objeto do seu pensamento. Olha, por exemplo, se você quer entender não precisa ser Deus, se você quer entender uma pessoa, né? Sua mãe, seu namorado, seu vizinho, o que você vai fazer? Você vai fechar os olhos para essa pessoa e ficar pensando nela? Não, se você fizer isso, o que você está fazendo é criando um personagem. Não é isso? Você tem que deixar que a pessoa mostre para você o que ela é. Não é isso? Você tem que estar aberto para que ela diga para você o que ela é, para que ela se expresse. Eu digo, mas se é assim até com o Zé da esquina, como é que não vai ser com Deus? Você está entendendo? Então você tem que deixar que Deus se explique. E cada vez que ele se explica, ele aumenta a sua inteligência, porque você quer entender o negócio. Daí ele olha lá e fala, pô, você nem está querendo entender isso, mas ele é burro para danar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a inteligência dele para ele poder entender. Você está entendendo? Senão é que nem você querer botar num computador um monte de dados que a memória dele não comporta. O que você tem que fazer? Tem que aumentar a memória dele primeiro. Deus faz a mesma coisa com a gente. Ele aumenta a sua inteligência. E daí você entende o que você não entendia. Agora, se você quer transformar esse Deus em objeto do seu pensamento e quer você entender, bom, você termina que nem o Jacques Derrida, está entendendo? Lá no alojamento da UNB a gente deixava o livro dele justamente do lado da privada. É um muito bom lugar. Eu, assim, todo o desconstrucionismo, eu estou escrevendo um artigo sobre isso aí. É apenas um conjunto de pegadinhas absolutamente infernal. Uma vez que você entrou lá dentro, você não consegue sair mais. E ele diz que se você não entrou, você não tem autoridade para falar. Então, então aí é legal, quer dizer, ou eu penso como você, ou então eu não posso falar nada sobre o que você está falando. Eu sou obrigado a ser como você. Então já é uma proposta de cara autoritário. Não é uma proposta que possa ser examinada criticamente. Não pode examinar criticamente. Porque examinar criticamente seria examinar de fora. Se você está de fora, então você não entrou no nosso mundo. Se você não entrou no nosso mundo, você não conhece. Você está entendendo? Sim. É a mesma coisa que o sujeito, você está querendo ter uma opinião sobre o homossexualismo, ele diz, não, se você não der para mim, você não tem experiência. Então, né, você vai ter que começar a dar. Daí você dá uma vez e fala, não gostei. Ele diz, não, mas é que a sua experiência não foi suficientemente profunda. Você tem que continuar. Então daí ele te come durante 20 anos, depois de 20 anos você começou a gostar. Não. Tem muita escola filosófica que é assim, a própria psicanálise tem isso. Você tem que se submeter à experiência. Eu digo, o que eu estou falando com relação a Deus é outra coisa. Você não tem que se abrir com relação a mim, não, é entre você e Deus. Eu não posso entrar, nem sei o que vocês vão conversar, pô. Não posso ter controle nenhum sobre isso. Daí o meu pensamento, eu digo, bom, o meu pensamento eu estou expondo em palavras para que você possa compreendê-lo de fora, que você possa compreender o meu pensamento sem você precisar ser eu. Você está entendendo? Agora, essas escolas não, tipo marxismo e psicanálise e desconstrucionismo, não, você tem que entrar lá dentro mesmo. Porque você entrou, você não consegue sair mais.